Eu acho que tem um elemento importante de quando a gente está pensando o que a Teia está propondo. Acho que a Teia é um experimento político importante de grupos que todos os dias convivem reiteradamente com desastres. São povos e comunidades tradicionais que a todo tempo estão sob o risco de morte, estão sob o risco da violência, estão sob acerca do latifúndio. Então, o que eles estão nos propondo, inicialmente, eu tendo a entender como um ato de coragem de propor que um outro mundo é possível, uma outra forma de nós nos relacionarmos entre nós, de nós nos relacionarmos com o que a gente tem chamado de natureza, é possível. E eu acho que um outro ponto é que no Maranhão, quando a gente pensa na relação entre campo e cidade, boa parte dos municípios no interior não tem o que a gente poderia chamar de uma vida urbana. Eles são bem mais rurais do que urbanos. Então eu acho que o que a Teia propõe é uma relação que avança numa discussão sobre bem viver, sobre corpos territórios, sobre igualdade de gênero, sobre descolonização e liberdade. Eu acho que a Teia propõe que um outro mundo, a partir não de uma fórmula pronta e acabada, né? Não de um caminho mágico, né? Mas de experimentos que vão caminhando na medida em que os povos e comunidades, na medida em que os sujeitos e as coletividades se põem em movimento, se põem em caminhada. Eu acho que isso é um elemento muito pedagógico da Teia, né? Que ela faz as coisas na medida em que os sujeitos e as coletividades também fazem. Ela se realiza nas realizações das comunidades e dos povos. Uma experimentação de coisas que já acontecem, né? Ela é uma experimentação política de organização e de visibilização de práticas comunitárias, de práticas de povos e comunidades tradicionais que não à toa sofrem violência, porque elas oferecem um outro mundo, elas oferecem uma outra possibilidade para que nós, que não somos de povos e comunidades tradicionais, consigamos aprender e ver sob um outro ângulo, em vários momentos, uma vida que é muito seca, muito fria, muito sem sentido. Eu acho que o que essas comunidades trazem, a espiritualidade, a ancestralidade, a potência, a pujança, né, vem desse lugar de vida, né, que contrasta muito, em boa medida, com o lugar de morte que querem que eles ocupem, né? Esse lugar dos cemitérios, da fome, da miséria, da ausência de sentimento de pertença. Eu acho que é por aí, assim. Eu acho que tem uma coisa muito importante de quando a gente trabalha com povos e comunidades tradicionais, e que a Teia traz isso muito forte, que os conceitos eles não estão desatrelados de uma vivência. Os conceitos, as discussões, elas partem do chão. Elas partem de problemas reais, concretos, que precisam ser enfrentados com urgência. Um elemento muito importante da Teia é que toda a discussão ela é urgente, ela está diretamente antenada, associada a algo que precisa ser mudado, a uma prática que precisa ser reforçada, a uma comunidade que sofre violência, um povo que precisa de apoio, né? Então, mais do que um exercício de verborragia e intelectualismo, aqui é uma prática efetivamente de libertação, né? De povos que estão a todo tempo sendo vitimados, mas não à toa. Eles são vitimados porque resistem, eles são vitimados porque têm elementos propositivos sobre como um outro mundo é possível. E é possível a partir de como eles se movimentam, do que eles nos ensinam e de como eles nos encantam, né? Eu acho que essa dimensão do encantar é importante, porque a gente cede para um outro, né, para um outro corpo, a gente cede para uma outra vivência, a gente cede para um outro ângulo de vista sobre um mundo que em vários momentos é puro desencanto, né? É pura morte, é pura, assim, ausência. Eu acho que aqui é um mundo preenchido, né? É um mundo efetivamente encantado, porque ele conecta, né, vários mundos possíveis. Nas duas experiências a gente está lidando com sujeitos que a todo tempo estão sendo degradados, estão sendo efetivamente colocados numa condição de não humanidade ou de subhumanidade, né? Quando a gente pensa nas periferias, nas palafitas, quando a gente pensa na população de rua, eu acho que a chave aí é a gente conseguir pensar um pacto que associe, que aglutine, que comungue estes sujeitos que estão sob o manto da desumanidade, que estão sob o manto
da ausência. Eu acho que é a partir desses corpos degradados, desses corpos, que eu não gosto desse termo, mas vou usar, subalternizados, né? que é possível fazer uma associação que envolva terra e dignidade, né? Ou território e dignidade, porque eu acho que são lutas que estão diretamente associadas, porque quando a gente pensa tanto no campo quanto na cidade, ambos estão lutando por território, e por territórios que podem ser múltiplos, né? E por dignidade, ou seja, por um auto-reconhecimento e por um reconhecimento externo que envolve o que esses sujeitos oferecem efetivamente para o mundo, né?